Olá, meu nome é Rafaela Citron. Eu gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade de apresentar esse trabalho, mesmo que assim remotamente, por meio de gravação. Desculpa por não poder estar presente hoje. Gostaria muito de poder discutir esse assunto com vocês, mas eu me coloco à disposição depois por e-mail ou pelo meu perfil do Instagram para a gente conversar mais sobre esse assunto. Meu trabalho, então, é intitulado Ódio ao Modernismo nas Redes Sociais, e ele parte da minha observação de alguns conteúdos no Instagram, e também de um vídeo que eu publiquei, um Reels, né, no Instagram em janeiro desse ano, sobre esse assunto que eu vou trazer aqui agora. E a partir dos comentários, da repercussão que esse vídeo teve, eu fiz essa análise que eu vou apresentar aqui para vocês agora. A gente vê muito discurso de ódio nas redes sociais, né? Direcionado a diversos grupos, que sempre tem esse, a gente vê que tem esse apelo emocional, né? Usam simplificações, espalham desinformação, e o algoritmo do Instagram acaba favorecendo muito esses conteúdos e divulgando, né? E dentro da arquitetura, o modernismo acaba sendo o alvo desse discurso de ódio, né? Então, é, eu comecei a observar alguns conteúdos, né, antes de fazer esse vídeo, sempre usando então esse apelo emocional, no sentido de dizer que há uma fase oculta do modernismo, ou a faculdade de arquitetura não está ensinando isso para vocês, estão escondendo coisas de vocês, vocês não aprenderam isso na arquitetura, né? Mas a gente sabe também que esse discurso antimodernismo faz parte de uma agenda política, né? A gente vê o presidente Donald Trump sempre falando dessa volta a um passado, né, idealizado, um passado glorioso. Teve essa ordem executiva é, desse ano, dizendo que os edifícios federais, né, institucionais deveriam priorizar o estilo neoclássico, e sempre com essa ideia de fazer a arquitetura bela novamente, né? Essa ideia do belo sempre muito presente nesses discursos, né, que glorificam um passado, né? A gente sabe que na Alemanha nazista, né, foi cunhado esse termo arte degenerada para falar sobre arquitetura, sobre arte moderna, e na arquitetura também, claro, né? Atualmente, o presidente da Hungria, Viktor Orbán, tem esse projeto de reconstruir o distrito do Castelo em Budapeste, como ele era antes da guerra, né? Um projeto bem polêmico, que também tem essa agenda, né, do nacionalismo, assim, de trazer uma identidade, né, específica, né, daquele período antes da guerra, e um apagamento de outras etapas, né, e fases como o socialismo, né, do pós-guerra. O Brasil Paralelo produziu um documentário, são 3 episódios, falando sobre o fim da beleza, que fala justamente sobre isso, né? Sobre o modernismo, sobre essa degeneração da arte e da arquitetura, né? Então, esse mesmo discurso com fins claramente políticos. O Humberto Eco aponta a rejeição ao modernismo como um dos 14 pontos do fascismo, né? Esse culto pela tradição também como uma característica do fascismo. Eu vou tocar agora rapidamente, então, o vídeo para vocês entenderem sobre o que se trata. O vídeo que eu publiquei em janeiro no Instagram. Cuidado, você pode estar caindo num discurso da extrema-direita. Você já deve ter visto, curtido ou até compartilhado algum vídeo assim, na maior inocência. Parece um conteúdo inofensivo, mas saiba que essa comparação entre a beleza perdida da arquitetura clássica e a feiura da arquitetura moderna faz parte de um discurso que vem sendo utilizado por grupos da extrema-direita. É um discurso que demoniza o modernismo e coloca a arquitetura e a arte clássica como a única que importa, a única que é bela,
como se o belo fosse algo objetivo e universal. Eles acusam o modernismo de ter acabado com a beleza das cidades, se o modernismo fosse apenas um estilo feio. É um discurso muito sedutor, esse é um pensamento muito limitado e não entende o que foi realmente o modernismo. Ele surgiu no final do século XIX, início do século XX, para resolver um problema muito concreto, a falta de habitação digna para a classe trabalhadora. Os arquitetos que antes projetavam para a burguesia passaram a projetar para as massas. Nesses vídeos de como fomos disso para isso, vocês veem várias mansões lindas, maravilhosas, mas não era assim que a classe trabalhadora vivia. Eles viviam em edificações assim, escuras, sem ventilação, sem iluminação. O mesmo veio com a proposta de democratizar a arquitetura e criou habitações em larga escala. Para isso, era impraticável continuar usando os ornamentos que se utilizava. A arquitetura moderna era funcional porque precisava ser funcional. A extrema-direita tem uma agenda de idealização de um passado glorioso. A arquitetura acaba se encaixando muito bem nesse discurso. A arquitetura clássica representa poder, tradição. O modernismo, por outro lado, desafiou tudo isso. Então, da próxima vez que aparecer um vídeo desse, presta atenção no discurso que vem junto. Às vezes pode ser uma crítica válida ao urbanismo moderno, ou à má qualidade de algumas edificações contemporâneas, ou pode ter relação com preservação do patrimônio. Mas se o foco for exclusivamente estético, exaltando o belo, fiquem atentos. O modernismo foi muito mais do que uma questão estética e vai muito além dos 5 pontos da arquitetura do Le Corbusier. É uma resposta aos problemas do seu tempo. Bom, então, a partir desse vídeo, que gerou muitos comentários, foi em torno de 1.200 comentários. 1.200 comentários, eu fui selecionando alguns, né? Focando naqueles que eram se opondo ao que eu estava falando, né? E no fim eu acabei selecionando apenas comentários que vieram de perfis de arquitetura, que promovem essa arquitetura tradicional, né? Por achar que esses comentários tinham um pouco mais de conteúdo ali, né, de argumentos que dava para a gente explorar um pouco mais. Eu cheguei em 7 comentários e eu dividi esses comentários em 3 categorias de argumentos. O primeiro deles é focado na figura do Le Corbusier como símbolo, como pai do modernismo, né? Segunda categoria é a feiura como uma intenção do modernismo, como se o modernismo tivesse surgido com a ideia de tornar as cidades e as edificações feias. E o terceiro grupo, terceira categoria, é essa acusação de que o modernismo rompeu com toda uma tradição arquitetônica de séculos, né? O primeiro deles, então, que é o mais frequente, é que aponta o Le Corbusier como o pai do modernismo, como o símbolo, quase como um sinônimo de modernismo, né? Como esse comentário aqui, que fala que eu excluí completamente o fato de que o pai do modernismo era nazista, né? E apesar de existir, sim, alguns indícios, né, de que Le Corbusier tinha ligações com o fascismo, com o nazismo, muitos autores apontam que, na verdade, era muito mais oportunismo do que realmente uma afinidade política. Mas o fato dele ser ou não realmente nem entra muito no caso aqui, porque o mais importante, o argumento que eu quero trazer é que o Le Corbusier não é o criador, não é o pai, não foi a partir dele, das suas ideias que surgiu o modernismo, né? E eu gosto muito do trabalho do Paulo Bruna, que no seu livro ele fala, né, sobre os primeiros ciãs e sobre como fachada nem estava em discussão nos primeiros ciãs, né, onde se discutia a unidade mínima de habitação, né, onde se olhava para a planta, para ver, né, o que seria o mínimo necessário para as pessoas viverem com dignidade, né, então toda essa questão da habitação, né, para a classe operária, né, para solucionar o problema da habitação do início do século XX, não entra nesses discursos contrários ao modernismo, né, que foca muito na questão estética. Então, o que eu quero trazer aqui é que o Le Corbusier, apesar de ter tido, claro, muita influência, principalmente depois do Cian, que foi no navio, né, até Atenas, onde Le Corbusier acabou tendo um protagonismo, já que outros que estavam, né, os arquitetos, principalmente alemães que estavam discutindo a habitação já não estavam mais ali, né, por causa da aproximação, né, do início da guerra. É,
E o Le Corbusier acaba tendo esse protagonismo. No pós-guerra, a Carta de Atenas acaba sendo muito usada, então difundiu muitas ideias de Le Corbusier, mas o modernismo certamente não surgiu a partir de Le Corbusier, né? E aí, claro, entra ainda várias questões éticas de apontar. Tem um trabalho que aponta que Le Corbusier era autista, e a partir disso dizer então que a sua arquitetura era desumana porque ele tinha uma mente doente, que é algo completamente antiético de se dizer e que não é verdade, né? É como se uma pessoa do espectro autista não pudesse produzir arquitetura humanizada, né? Que é um absurdo. Mas mesmo se fosse, né? Mesmo se fosse aceitável fazer um diagnóstico retrospectivo de uma pessoa, mesmo que pudesse se ligar o autismo com arquitetura ruim, mesmo assim, não dá para generalizar, né, e falar sobre o movimento inteiro em cima da figura de um único arquiteto, né? É, sobre o segundo argumento, sobre a feiura como uma intenção, né? O que esses comentários trazem, dizem que Adolf Loos, no livro no texto Ornamento e Crime, fala, né, que a gente tem que fazer corajosamente o feio e que, na verdade, isso não é, não, essa frase não existe no texto dele, né? Isso vem do Manifesto Futurista da Literatura. E aí eles dizem novamente, né, que a crítica dos arquitetos tradicionais é pela falta de beleza na arquitetura, porque os próprios modernistas diziam que a classe trabalhadora não tinha direito à beleza e aos ornamentos. Não sei de onde esse comentário tira essa informação, mas lendo talvez tenha vindo do Ornamento e Crime, que é um texto bastante utilizado nessa crítica ao modernismo, e que a gente pode mesmo criticar algumas coisas, mas uma leitura crítica desse texto, né, vê que o texto não se trata sobre não sobre fazer coisas feias, né? Porque isso parte também de uma ideia de que é o ornamento que faz algo belo, né? E é justamente essa ideia que o Adolf Loos traz, né? De que a gente não precisa daquele ornamento. E ele também fala sobre uma questão social, de replicar, de fazer sobre o trabalho, né? O valor do trabalho, de fazer aqueles ornamentos. Enfim, é uma leitura superficial desses textos, né? E o último argumento que aparece com muita frequência é dizer que o modernismo rompeu com a tradição, né? E aí tem dois problemas, né? Esse comentário. Um deles é que muitos confundem tradição com vernacularidade, né? Como se fazer algo tradicional, que dentro, né, do que a gente vê nas redes sociais, de tradicional, muitas vezes, por exemplo, o neoclássico, né? Um neoclássico que pode ser construído em qualquer lugar do Brasil, não necessariamente vai ser vernacular, não necessariamente vai usar materiais locais, inclusive muitos dos edifícios neoclássicos, neoclássicos feitos hoje é, são feitos de concreto, com as mesmas técnicas construtivas de uma edificação contemporânea, mas com fachada neoclássica, o que não tem nada de vernacular nisso, né? E ao mesmo tempo um edifício moderno, como vocês estão vendo aqui, o Grande Hotel de Niemeyer pode ser muito mais vernacular, muito mais utilizando elementos, né, integrado com o território do que um edifício neoclássico. Então, esse argumento não se sustenta. E a outra questão é que essa ideia de ruptura com a tradição parte da ideia de que a arquitetura sempre teve um mesmo padrão e que foi rompido pelos modernistas, como se não tivesse acontecido rupturas antes, né? Como se a arquitetura colonial brasileira não tivesse rompido com toda uma tradição pré-colonial, né? Como se o eclético, quando chegou ao Brasil, não tivesse também a intenção de apagar o colonial para mudar essa cara de Brasil colonial, né, e passar a ser, né, o residência da família real, enfim. Sempre houveram rupturas e, ao mesmo tempo, o modernismo também não rompeu completamente com tudo, né? Continuou se usando telhados, mas principalmente no Brasil, essa ideia da gente finalmente fazer uma arquitetura que fosse nossa, né? E a arquitetura brasileira moderna foi muito integrada com o entorno, né? Com o clima local, e de finalmente parar de só copiar estilos europeus, né? É, então, a conclusão a partir disso, né, é principalmente com relação à importância de se ensinar o modernismo para muito além de questões estéticas só, né? E a gente realmente vê
principalmente nos cursos mais novos e que estão tendo a carga horária, né, cada vez mais reduzida, com as disciplinas de história sendo reduzidas, o ensino do modernismo acaba focando muito realmente na questão estética, né, e os 5 pontos da arquitetura moderna do Le Corbusier, enfim, e talvez alguns alunos estejam se formando achando que o modernismo é isso, né, sem aprender o contexto do movimento moderno, né? As questões de habitação, as questões políticas, né? As mudanças sociais daquele período. Então, eu acho que isso é a principal conclusão, assim, né? Que a gente precisa pensar, repensar como a gente está ensinando o modernismo nas faculdades de arquitetura. Obrigada, eu me coloco à disposição, então, para responder qualquer pergunta que vocês tiverem depois, né? Obrigada.